Sim, o senhor destacou isso no começo, é muito importante a gente enfatizar isso também. Doutor Fábio, já que a gente começou a falar de tratamento, eu queria saber quais são as possibilidades para essas mulheres principalmente. E antes disso, eu destaquei no começo que principalmente mulheres têm o problema. Isso significa que alguns homens também podem desenvolver? É bastante raro. Porque para que isso aconteça, a gente tem que pressupor que o homem tem o hormônio feminino, Exato, que é o estrógeno. sim. Mas existem condições que o homem pode ter estrógeno. Por exemplo, tratamento de câncer de próstata, onde você bloqueia a testosterona. Ou a própria obesidade pode produzir hormônio na gordura. Então, um homem que esteja muito obeso poderia, mas assim, é muito, muito raro o homem desenvolver lipedema. Então, a gente está falando de uma condição basicamente feminina. Sim. Vamos então falar um pouquinho de tratamento, começar a falar sobre tratamento. Quais são os mais comuns? Começa por que tipo de tratamento? Existe a opção da cirurgia mais lá na frente? Então, Lívia, para a gente falar de tratamento, basicamente a gente divide isso em dois grandes grupos, que é o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, né? E o que a gente sempre prega, apesar de eu e o Fernando sermos cirurgiões, é que existe uma integração desses dois tratamentos, um complementa o outro, né? O tratamento clínico, a gente fala muito de mudança de estilo de vida. Então, como o Dr. Fernando falou sobre alimentação, que a gente sabe que a alimentação tem um impacto importante na saúde de todo mundo e mais ainda na delas. Então, evitar alguns grupos de alimento que aumentam a inflamação. Então, a gente fala de ultraprocessados, né? Que tem coisa química, excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de álcool. Não que ela nunca vá comer nada que tenha açúcar, mas evitar. Atividade física regular. Mas como muitas delas têm um peso enorme nas pernas e tem uma predisposição para lesão de articulações, tornozelo e joelho, a gente, quando tem um lipedema avançado, normalmente orienta exercícios de baixo impacto. Por exemplo, na água ou bicicleta, algo que não force o joelho. Mas assim, existem estudos, e é isso que a gente tem discutido muito, que mostram que a retirada do tecido doente dessa pessoa, que é feita através da cirurgia, muda muito a qualidade de vida dela, no sentido de melhora da dor, melhora da mobilidade. Então, a gente sempre fala dessas duas frentes de tratamento, né? O tratamento de tirar o tecido doente, que é a cirurgia, e dela ter um estilo de vida que mantenha ela saudável pelos próximos anos. Qualquer mulher pode passar pela cirurgia? Deixa eu ouvir o Dr. Fábio, que começou nessa área, e eu já passo para você, Dr. Fernando, porque nós estávamos falando antes de iniciar a gravação do programa, que por mais que esses tratamentos mais ligados a uma dieta, atividade física, podem ser eficazes, não dá para desaparecer por completo o lipedema. Então, a mulher pode ter a opção, doutor Fábio, passando por todo esse processo, continuar com essa questão estética incomodando, ela tem a opção, ela pode pedir para fazer a cirurgia? Exatamente isso que a gente propõe, que ela inicie pela mudança de estilo de vida, acho que isso é a base, né, de qualquer tratamento para lipedema, mas aí depois ela vai se ver frente ao platô, porque o que a gente vê, como o Dr. Fernando falou, não é obesidade. Mesmo mulheres que perdem 20, 30 quilos, vão emagrecer na barriga e vão ficar cada vez mais desproporcionais fica com a mais gordura evidente das pernas. Então, em algum momento, ela vai dizer assim, puxa, eu não consigo mais perder peso, eu já perdi 30 quilos, eu já estou treinando todo dia e mesmo assim isso me incomoda. Essa seria uma indicação de cirurgia. E a outra, Lívia, nos estágios muito avançados, daquela pessoa que já tem um lipedema muito grave, que já tem comprometimento do joelho, que já tem dificuldade de andar, eu diria que a cirurgia é quase um resgate, né? Porque ela tem que poder andar, a gente às vezes tira, o Fernando pode dar o depoimento dele, mas às vezes a gente tira 8, 9, 10 quilos dos membros inferiores de uma mulher. Imagina você desamarrar 10 quilos da perna, quanto facilita para você poder andar. É outro corpo, né? É uma outra vida. É difícil até se identificar, imagino, nesse novo corpo, né, doutor Fernando? Exatamente. Essas pacientes, a cirurgia pode trazer um benefício, mas é importante a gente ressaltar isso e que todas as mulheres sim podem fazer a lipoaspiração, mas nem todas deveriam no momento que elas escolhem. Porque muitas pessoas elas escolhem o tratamento em busca de uma cura, achando que aquele vai ser resolutivo. Então eu vou fazer a cirurgia, eu vou retirar o meu problema e vou seguir minha vida. E não é, o lipedema eu nem vejo tanto como uma doença, eu vejo como uma condição que ela vai viver para sempre. O que ela vai estar fazendo é tirando a gordura que está inflamada, mas não a causa. Então eu acredito muito que precisa ter uma educação continuada, que a paciente precisa ter conhecimento dessa condição dela, quais são os limites, o que ela pode, o que ela não pode, melhorar a qualidade de vida para que depois que ela faça uma cirurgia, ela consiga manter,
né, aquela qualidade, ter os benefícios daquela mudança do estilo de vida. Então tem pacientes que às vezes me marcou bastante, paciente bem avançado, que eu tirei 8 litros de gordura e que ela não pôde operar, ela estava doida para operar, tinha toda a indicação, mas a gente teve que esperar 3, 4 meses. Ela seguiu certinho tudo que eu fiz. Ela, no dia da cirurgia, a pele dela estava mais mole, ela estava com menos dor. Ela mesma falou, nossa, doutor, foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter parado um tempo, 3 meses me preparando para a cirurgia. E eu geralmente espero 6 meses para fazer a cirurgia, para que a pessoa tenha essa mudança e estabilização do estilo de vida. E até uma condição de saúde, imagino, mais segura para fazer a cirurgia, ou não interfere isso? Com certeza, porque essas pacientes, às vezes, nos estágios avançados, além da obesidade, tem diabetes, né? Diabetes, pressão alta, então você consegue controlar essa paciente e às vezes até o nível de diabetes está melhor. Então tem um momento certo de fazer a cirurgia, não pode ser quando ela quer, é quando ela está em condições, quando ela pode fazer a cirurgia. O que eu concordo plenamente com o Fernando, e é isso mesmo, assim, existem cirurgias que são passivas. Por exemplo, você tem que tirar seu apêndice, você vai lá, se interna, tira o apêndice e acabou. A cirurgia do lipedema e o tratamento do lipedema é quase meio a meio. Metade da responsabilidade é como ela está com alimentação, com atividade física, com estilo de vida, controle de estresse, sono, para que ela desinflame. E a outra metade a gente fazer um bom trabalho. É mais ou menos em relação à bariátrica, assim, pelo menos essa preparação, doutor? Eu sei que não tem nada a ver, isso está bem claro desde o início. Eu acho importante essa relação com a bariátrica, porque a bariátrica, ela tem esse conceito de quem faz sério, né? De fazer um preparo, passa em psicólogo, faz nutricional, pede para perder pelo menos 10% do peso para depois fazer a cirurgia. E eu gosto muito dessa analogia com a cirurgia bariátrica, que o lipedema, a paciente precisa, não pode chegar na consulta no máximo do peso dela. Ela tem que estar nessa disputa e a cirurgia é só um complemento do tratamento. E muitas vezes não é uma cirurgia, é 1, 2, 3, porque depois a paciente fica com flacidez de pele, a gente precisa ressecar a pele. Eu não faço uma lipoaspiração que vai pegar todo o volume, porque existem limites pelo CFM que a gente deve seguir, por exemplo, 7% do volume corpóreo de gordura. Então, eu faço isso por etapas, eu chego no limite, mas eu não passo do limite, para garantir segurança para o paciente estar bem para a próxima cirurgia. Então, eu prefiro fragmentar. Então, é todo o processo. Então, a cirurgia bariátrica é exatamente, o paciente que não faz o segmento antes e não faz depois, vai engordar com o intestino mexido, com o estômago reduzido, com a absorção ruim. Então, o paciente de lipedema, que faz a cirurgia sem se preparar, vai ter uma recidiva, pode ser até com aumento de gordura visceral, pode ser com gordura onde não fez a lipoaspiração. Então, às vezes, vem paciente com braço aumentado, né? Que é o antebraço, que é até incomum, mas pacientes que fazem a cirurgia e não fazem um tratamento clínico, elas podem ter uma recidiva incomum. Tem até uma questão psicológica também, doutor Fábio, porque, por exemplo, a paciente que nunca teve hábitos saudáveis de vida, nunca cuidou da alimentação, nunca se preocupou em não ser sedentária, em fazer uma atividade física, aí ela marca a cirurgia, o médico concorda em fazer por alguma razão uma cirurgia sem ter essa preparação sobre a qual nós estamos falando. O que vai levar essa paciente que nunca se preocupou com isso antes a ter um marco muito bem definido na vida, que agora eu fiz a cirurgia e agora eu vou mudar completamente? Tem essa questão psicológica também de já trazer esses bons hábitos antes para que seja um processo mais natural depois? Não tenha dúvida. Isso que o Dr. Fernando falou, eu acho que é essencial que a gente incuta, que ela aprenda esse novo hábito antes de começar, né? Tem um artigo científico que fala assim, se o lipedema é um inimigo ou é um amigo, né? Inimigo óbvio, né? Assim, tem dor, tem constrangimento social, tem deformidade, todas as limitações.